Mais uma vez juntos, amigos e internauta das redes sociais. A você, internauta, um fortíssimo abraço. Somos o Web na TV, o canal do Rei Jesus na TV. Estamos novamente juntos neste momento, trazendo uma temática. A hora é de ordem e vigilância. Muitos foram os pedidos para que nos posicionássemos a respeito desse momento atual. E já gravamos recentemente aquela temática que está com você no nosso canal da legalidade e constitucionalidade do impeachment, a independência das Forças Armadas. Perfeito. Então nós vivemos um momento de cautela, de vigilância, de sobriedade e de muita visão. Por quê? Queridos, nos surpreendeu o momento em que o presidente em exercício, que tomou posse dia 13 de maio, recentemente, próximo passado, o senhor Michel Temer, anunciando medidas que aparentemente e obviamente pelo que foi anunciado, são notícias e medidas tremendas, propícias à nação brasileira. Veja bem, a nossa expectativa era de presenciar um presidente em exercício que foi vice do desgoverno, que foi vice durante 13 anos de um governo que solapou a economia. E a nossa expectativa, ativistas, internautas, impeachmentistas sinceros, intervencionistas, era de que o presidente em exercício anunciasse medidas paliativas sequenciais das medidas que ele próprio presenciou quando vice nesse desgoverno. Pasmem os senhores, fiquemos perplexos, porque algo tremendo aconteceu. Em primeiro lugar, eu tenho e assisti na íntegra o discurso do presidente em exercício, desse presidente temporário até o momento de 2018, caso existam ou hajam eleições. E o que me surpreendeu no discurso dele foi que ele disse, abre aspas, vamos promover o equilíbrio e a harmonia entre os poderes constituídos. E citou o executivo, o legislativo, o judiciário. Ora, meu querido, se o nosso presidente em exercício disse que vai promover e que no seu governo a harmonia e independência entre os poderes constituídos será ou serão harmonia e independência uma constante. Significa dizer que nós, internautas, cidadãos, ativistas, tínhamos razão quando dizíamos que os poderes constituídos estavam aparelhados. Ótimo, excelente frase do Temer, uma delas no seu amplo discurso. Outra afirmação do nosso presidente em exercício, nesse momento de cautela, de sobriedade, para que mantenhamos a governabilidade. Olha o que ele disse. Vamos cortar cargos comissionados, vamos cortar funções gratificadas desnecessárias, vamos enxugar a máquina administrativa, vamos sim cortar alguns ministérios. E anunciou alguns deles. Tremendo, porque nos mostra que o presidente em exercício está falando a linguagem do povo, está falando a linguagem dos milhares e milhões que foram às ruas nas manifestações populares que significaram a maior intervenção popular ocorrida na história do Brasil. Em que pese 64, em outros momentos, o povo ficar mais efetivamente nas ruas, hoje não tem como o povo ficar 2, 3 dias na rua. Mas em que pese isso, hoje existem as redes sociais, a tecnologia midiática, a questão digital. Hoje nós conhecemos e estamos aí cheios de totais
mecanismos de acompanhamento do mundo, da história global, dos acontecimentos. O Japão está dentro da minha casa, das suas notícias, enfim. E o Temer anunciou outra coisa que realmente foi fantástica. Ele falou: vamos promover a integração nacional. Outra coisa, queridos, quando ele fala isso, ele está admitindo que o discurso das massas populares era um discurso real. Nós estávamos sendo divididos, fatiados por essa visão bolivariana de um governo que se atinha por medidas e atuava através de uma orquestração comunista do Fórum de São Paulo. Então, que linguagem tremenda a do nosso presidente em exercício, quando ele admitiu que vai realizar a integração nacional e pedindo a coalizão, a união de todos em torno de um projeto que arranque o Brasil do caos, que arranque o Brasil do total desleixo econômico. Que tremenda linguagem do povo, ou seja, vamos reequilibrar, vamos restaurar o que ficou destruído. Então o Temer nos surpreende quando admite 3 pontos fundamentais que eram os pilares do discurso do povo, do clamor popular que ogerizou a classe política, mas que agora nós estamos diante de anúncios tremendos. Ora, a possibilidade, a probabilidade de cortarem os incentivos financeiros, a MST, a MSTU, a CUT, que não representa de fato os trabalhadores, mas representa siglas partidárias, interesses bolivarianos. Então, nesse momento, nós estamos tendo, através do Ministério das Relações Exteriores, a volta do brasão da grande insígnia nos passaportes. Coisa tão simples. Estamos resgatando. E o Temer, no seu discurso, falou o lema positivista da nossa bandeira verde e amarela, que temos convicção de que jamais será vermelha. Ele falou ordem e progresso. Falou em Deus, que coisa bonita esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, que também faz o tripé, ou o tripé, conforme tu prefiras, do fundamento Deus, pátria e família, junto com a ordem e o progresso. Então, a primeira notícia que nós temos que te dar é, primeiro, querido, cautela, observação, bom senso. Nós não somos anarquistas. Anarquistas são aqueles que querem viver sem a autoridade do Estado, ao bel prazer, sem leis e sem um Estado democrático de direito. Eu creio que tanto os impeachmentistas sinceros quanto os intervencionistas sensatos sabem que somos ordeiros, somos pacíficos. Então eu propugno a você que você atente para o principal. Houve uma intervenção popular, civil popular no Brasil. As massas foram às ruas e os políticos entenderam isso. Há um desses áudios que vazaram com a permissão judicial, Lava Jato, de que um dos ex-presidentes, ex-presidente, falou para um outro que é e foi ministro da Defesa, de que o povo não quer mais saber. E ele diz textualmente, não sou eu, no áudio que foi publicado em todo o Brasil, né? A Marta Suplicy, a nossa nobre, foi lá para o prédio da Fiesp se agasalhar enquanto terminava a manifestação. Fora Alckmin, fora Aécio. Entende? Então, meu irmão, houve uma intervenção civil popular no país. O poder instituinte, o poder originário, o poder representativo do povo, porque está escrito na Constituição, todo o poder emana do povo. Esse poder soberano foi às ruas. E aconteceu algo extraordinário.
Estão aí medidas sendo anunciadas. Eu não estou profetizando, nem dizendo que todas elas serão efetivadas. Não, para isso, a nossa observância, a nossa vigilância, a nossa mais absoluta concentração. Obviamente, deixando que ele prossiga, que ele governe, porque nós, quando falávamos que a ordem institucional estava alterada, que os poderes estavam aparelhados e que o caos econômico estava estabelecido, isso tudo foi comprovado. Até pelos áudios que vazaram, muitos ativistas que eram tidos como conspiradores foram reconhecidos como aqueles que realmente estavam falando o que de fato aconteceria. Com muita humildade eu te falo, e as redes sociais não me deixam mentir, que houve momentos, e eu fui categórico, não só eu, mas tantos quantos outros patriotas, e eu disse na minha igreja, eu disse nas redes sociais que esse governo não cumpriria o seu mandato. E até alguns internautas que vibram com isso, e por isso a credibilidade que nós temos de falar sempre fundamentados na palavra de Deus, na escatologia que você sabe que é ciência, que é histórica, que é real, as pessoas começaram a dar credibilidade a um discurso que tem e tinha e terá sempre fundamento. Não só eu, mas tantos quantos outros ativistas, amigos até, estavam com essa convicção. Então hoje eu quero dar-te uma boa notícia, impeachmentista sincero, você que não era pago para fazer, digamos assim, trabalho para partidos políticos, você que é sincero, ocorreu o impeachment. Intervencionista, você é duplamente brindado. Primeiro porque houve uma intervenção popular, com a tua ajuda também, ambos irmanados, impeachmentistas e intervencionistas. E o que é mais tremendo é que hoje todas as ações do presidente em exercício, ou melhor dizendo, anúncio de medidas, até porque ele não teve muito tempo de ter ações, mas está anunciando medidas, todas elas são medidas defendidas também pelas Forças Armadas, na defesa da soberania, na defesa da ordem e do progresso, na defesa do trio, ou do tripé Deus, Pátria e Família. Então nós olhamos assim, sabemos que o Temer, que falou em Deus, deve saber que existem palavras tremendas que dizem que todo poder é dado por Deus. Deus tira, Deus coloca, e gostamos da humildade do Temer e torcemos que seja algo sincero, que seja algo resoluto, que seja algo decisivo. O nosso presidente em exercício, Michel Temer, tem que ter muita coragem. E nós todos devemos orar por ele. A nação brasileira deve interceder por essa autoridade, que em que pese ter tido o seu nascedouro na, digamos, discutível eleição das urnas eletrônicas, que eu não entro nesse mérito, só o fato de não ter condições nesse sistema de se recontar votos já é uma fraude, porque todo o processo democrático eleitoral admite a recontagem, a investigação. Então, só para que nós não entremos nesse assunto, que não é o nosso foco agora, estou feliz, porque para mim houve impeachment. Para mim, houve intervenção popular. E para mim, houve uma intervenção sábia, política, intelectual das Forças Armadas. De uma forma diplomática, de uma forma tremenda. Quando se anunciava a aberração do Maranhão, estou rimando na prosa, a aberração do Maranhão, uma grotesca inconstitucionalidade. Quando isso estava acontecendo, nós vimos alguns grupos, mulheres, advogadas já achando que aquilo ia acontecer, intervenção. Mas nesse momento, alguns comandantes estavam visitando o Temer. E por isso, queridos, nós estamos certos de que o nosso país é rico, é poderoso. O único momento em que o nosso Michel Temer, nosso
pelo respeito, pela honra de termos que ter reverência a um Estado jurídico de direito, a um poder executivo que agora tem um presidente em exercício que está anunciando medidas patrióticas para a nação e para, de fato, a democracia. Tomara e torçamos que elas se cumpram e sejam executadas. Caso contrário, seremos contra e estaremos aí fazendo movimentos saudáveis, populares e ordeiros. Mas, para que possamos nos despedir, eu quero dizer para você, estamos felizes, o Brasil é nosso, o Brasil não é pobre. Eu acho que foi o único momento em que o Temer vacilou, quando ele falou que o Brasil reconhecidamente era um país pobre. Não, não, não. O país é absolutamente rico. Sustentou com todo o ouro subtraído da região das Minas no século XVIII o total pagamento da dívida externa portuguesa para com a Inglaterra. O ouro do Brasil financiou a Revolução Industrial inglesa e, por conseguinte, a Revolução Industrial Europeia. Hoje nós sabemos que somos detentores de 98% do nióbio, que só por si já cobriria educação, saúde, transporte e lazer. Canadá tem 2% de nióbio e sustenta o seu transporte e educação com 2% de nióbio. Esse tremendo potencial que é usado na fabricação de foguetes espaciais, aviões, nós temos grandes riquezas. Então, nesse momento, internauta da Web TV, do canal do Rei Jesus na web, queremos dizer, assine o nosso canal, entre nesse espaço de conhecimento, de informações políticas, sociais, econômicas, escatológicas. E repito, como falei em um outro momento, escatologia não é religião. E dizer para você que o ato de assinar, de acessar o canal do Rei Jesus na web, não é pago, você não paga nada, é gratuito. Então você não paga nada para assinar esse canal, você não paga nada para entrar nesse espaço que de fato vai, junto com outros que respeitamos muito, te dar momentos de conhecimento, de entretenimento, de informações, política, de tudo isso que envolve a escatologia. A escatologia, queridos, ela é dinâmica. Ela foi usada na Casa Branca com Ronald Reagan, com Bill Clinton e outros. Então, nesta oportunidade, estamos aí, queremos te ver na Web TV. Queremos te ver no canal do Rei Jesus na web. Gratuito, não paga nada, é de graça. Forte abraço. Essa temática é tremenda. Ordem e vigilância. Que a paz do Rei Jesus esteja conosco.